o Segue o Fio dessa sexta-feira, 26 de julho. Eu vou dizer que já teve até cantoria por aqui na corneta do Vaguinha ao CCD, depois de um jogo tão, cheio de polêmicas como o de ontem entre Corinthians e Grêmio lá em São Paulo. E aí, meus consagrados, como é que estamos, Tu acha que eu posso cantar a musiquinha que eu cantei aqui no bastidor? Meu querido, ou tu acha fique à vontade. Ou tu acha pesado? Esse é um programa livre até certo ponto, Munari, tu acha que posso cantar a musiquinha que eu tava cantando no bastidor? Eu vou pensar. Acho melhor pensar. É porque o ambiente tá meio pesado aqui. Eu acho melhor pensar. O CCD, ele tá tratando de outras coisas, porque ele não quer hoje, A gremistada invadiu o estúdio aqui nos bastidores, né? O pessoal da técnica, das operações. Kelly, o chororô tá grande hoje aqui. Qual é a escalação esse do programa que tu gosta de falar, as 11 dicas? Tu sabe que entre os primeiros temas dessa escalação está o pênalti polêmico, a decisão da arbitragem. Não, pênalti não, né? No jogo de erro ontem. do árbitro. Polêmico. Jogo contra o Corinthians. Não é polêmico, é um erro total de arbitragem, né? Meio absurdo, assim. Boa. A gente tem que falar o que é, na verdade, né? Não sei se em outro lugar do mundo seria marcado esse pênalti, mas aqui no Brasil, no jogo do Grêmio, foi. Contra o Inter, eu tenho certeza que não iam marcar. Pois é. Vamos dar uma olhadinha na nossa escalação de temas por aqui. Sempre 11 assuntos irônico. vão aparecer no nosso campinho, na nossa tela, e 3 minutos para o debate. Sobre 2 temas específicos, eu acho que a gente vai levar mais tempo hoje. Olha aqui, ó, o primeiro para tema... o apito. O apito. Corinthians 2, Grêmio também 2, o empate de ontem lá em São Paulo, nesse jogo que era muito importante para o Grêmio tentar sair do Z4 do Brasileirão. Não conseguiu, ficou ali na zona do rebaixamento. Nosso segundo tema por aqui é o pênalti marcado pelo árbitro nesse jogo, o pênalti que foi muito questionado pelo Grêmio, que inclusive vai fazer uma reclamação na CBF. O técnico Renato falou, os jogadores falaram, a torcida tá enlouquecida com esse pênalti, que não foi pênalti, a gente vai ver aqui no Segue o Fio. Lista de saídas do Inter, decepção do Arangues, vacilo na marcação, a gente vai também analisar o que rolou ali de falha em um dos gols do Corinthians, novidades do técnico Roger Machado, mudança de postura. Quem é que tem que mudar a postura? Eu tenho que mudar a postura. CCD acha que tem que mudar a postura, ele tá aqui desolado hoje, né? Ontem CCD vibrou tanto no gol do Rodrigo Eli, a gente pôde acompanhar isso na jornada esportiva da Rádio Gaúcha, com imagens aqui no YouTube de GZH. Hoje o CCD já está um pouquinho mais cabisbaixo, né? O Bahia assusta. Vamos debater fator psicológico influenciando aí nos gaúchos. Cadê os gringos? E sempre a nossa trend do momento aqui no Segue o Fio, que hoje vai debater o que caiu na net, né, minha gente? Dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço, teve um áudio vazado aí nas redes sociais. Já a gente fala sobre isso por aqui. Vamos logo começar a falar sobre esse jogo do Grêmio. 2-2 empate com o Corinthians. E o Grêmio, minha gente, reclamando muito da arbitragem, né? A gente vai ter imagens daqui a pouquinho no nosso segundo tema sobre o pênalti. Vamos falar um pouquinho agora desse jogo com empate na reta final. O jogo do Grêmio, o Grêmio propôs uma partida com 3 zagueiros, espelhou o time do Corinthians, fez um gol bem cedo, que muda, obviamente, o anímico do jogo. Não jogou bem, eu achei, no primeiro tempo, acabou dando muito espaço, sofreu o empate, que depois nós vamos falar. Mas no segundo tempo o Grêmio resolveu jogar contra o Corinthians, chegou ao gol que poderia dar a vitória. E o Grêmio sai de São Paulo com uma sensação, 2 sensações bem claras. Uma de que vai conseguir lutar com mais forças para sair da segunda divisão, né? Para, enfim, escapar da segunda divisão. E, por fim, me parece que o enfrentamento do Grêmio contra o Corinthians na Copa do Brasil é vencível. O Grêmio tem, sim, a oportunidade. O Corinthians já jogou com praticamente todos os seus reforços. O Grêmio ainda vai colocar jogadores para atuar. Então, eu acredito que o Grêmio tem boa chance de vencer o Corinthians e avançar na Copa do Brasil. A noite só não foi perfeita porque o Grêmio acabou não vencendo o jogo por uma série de contingências, inclusive erros individuais, como o senhor Pepe nesse gol aí. O Pepe, pelo amor de Deus, Pepe, pelo amor de Deus, os caras de branco têm que marcar. Vocês estão vendo aí as imagens, que troço irritante, Pepe.
E aí o Grêmio não venceu. Mas a noite não pode ser considerada, salvo com o episódio do pênalti, que nós vamos falar depois, mas a noite é positiva para o Grêmio. Funcionou bem, o CD falou sobre a melhora do Grêmio no segundo tempo, né? O Renato coloca o Gustavo Nunes, dessa vez junto com o Soteldo pelo lado direito. E ele foi bem pelo lado direito. E eu acho que é algo que o Renato tem que começar a pensar. O Renato normalmente não gosta de mudar o lado dos jogadores, né? Lembra quando tinha Everton e o PP? E o PP ficou muito tempo no banco do Cebolinha porque o Renato não queria colocar o PP pela direita. O PP hoje joga na direita no Porto, joga até de lateral direito. Então acho que o Renato não pode perder isso. Se o Soteldo está bem, mas o Gustavo Nunes é o melhor ponta do Grêmio, no mínimo o segundo melhor ponta do Grêmio. Então acho que o Renato começar a usar o Gustavo mais pelo lado direito, ter Soteldo e Gustavo Nunes é a melhor formação. E ontem, por ter 3 zagueiros, né, ele liberava os 2 laterais ao mesmo tempo, os 2 alas, e aí os extremas trabalhavam mais por dentro, mais perto do gol, o Soteldo e o Gustavo Nunes. Primeiro, quando estava o Natan Pescador ali revezando com o Cristaldo, mas depois com o Gustavo Nunes. Foi interessante essa formação do Renato. Eu só acho que para a Copa do Brasil, até porque não jogou bem o Corinthians, o Ramon Dias não vai vir com 3 zagueiros. Acho que ele vai mudar também a formação do Corinthians. E aí vamos ver se o Renato vai também abrir mão de ter 3 zagueiros para esse jogo. No enfrentamento da semana que vem, o Grêmio não vai com 3 zagueiros. Acho que nem o Corinthians vai. Não, também acho que não. São e aí vai ser um outro jogo. Mas ontem, por exemplo, quando ele faz a troca, o Ramon no segundo tempo, que ele tira o Mateuzinho, ele já desmancha a linha de 5, né? E vai jogar o Félix Torres, o equatoriano, na lateral. E ele que erra no gol do Vila Sante, dá o passe errado. Muito bem, primeiras análises desse empate em 2-2 do Corinthians com o Grêmio, e a gente já está recebendo muitas mensagens por aqui. Aliás, o lembrete de sempre, né? Te inscreve aqui no YouTube de GZH para receber a notificação de quando o Segue o Fio está no ar, para a gente se conectar. Vai mandando tua mensagem aqui no chat e também envia o link da nossa live para toda a galera, para que a gente tenha cada vez mais gente acompanhando o Segue o Fio. Olha o que a galera tá dizendo aqui no nosso chat. Ari Aline, bom dia, gremistada, como é que vocês estão hoje? Cheirinho de Série B no ar. O Charles FS, quando meteram a mão no Juventude, na decisão do Gaúcho, pênalti no Gilberto, ficaram quietinhos. Aqui se faz, aqui se paga. Chora. Que mais está chegando por aqui? O Giovanni Souza, quando o Soares se atira na área do Caxias, está tudo certo. Maurício Menezes, não chegaram na final do Gauchão e querem opinar. Prefiro ser desclassificado a jogar a Série B, diz a Aline. Tá tendo uma briga ali do Maurício, a Aline responde. O Guto pergunta, começa quando? Já começou, te atrasou um pouquinho, não tem problema. Liga que o Segue o Fio vai mais 1 hora à frente por aqui. Que mais, Rafael Fagundes? Sem vaga, esqueceu de 2005 e 2020, né? O Marcelo de Boina, te liga! Sabem me dizer como eu faço para comprar ingresso para o jogo aqui de Chapecó? Ó, vamos atrás dessas informações. Já está à disposição, o Grêmio divulgou ontem, entra no site do Grêmio ali, tem todas as informações. Já está à disposição lá para o jogo Grêmio e Vasco com promoção de ingresso. Inclusive, já vendeu muito e expectativa é de casa cheia. Jogo aqui em Chapecó, então o Marcelo de Boina nos acompanha de Santa Catarina, pelo que eu estou entendendo. O Jason Shaded. Bom dia, Kelly. CCD, bem-vindo ao Sistema Corinthians. Nós, colorados, já passamos por isso várias vezes. E o Leonardo Vieiro, 50% de culpa da arbitragem e 50% do Renato, 2 pontos perdidos ontem. Vamos analisar esse lance do pênalti que está gerando aí tantos comentários de gremistas e colorados, discussões. Bota aí na tela, antes do debate, antes das discussões, a análise do nosso especialista, Diori Vasconcelos, manja muito de arbitragem. Fala aí. O contato do Kahneman, ele não pode ser visto como um contato para justificar uma infração, um contato com uma intensidade para derrubar o adversário, que claramente dobra os joelhos, vê que a bola não vai chegar nele e se atira no gramado. O contato é mínimo. A regra é muito clara quando diz que um puxão ele tem que causar um impacto no adversário. E esse puxão definitivamente não causa impacto no adversário do Kahneman, que é o Romero. É meio gritante, né? Não tem impacto nenhum Eu vou tentar fazer aqui. Eu tentei fazer isso ontem na jornada. A gente, obviamente, fica impactado pelo lance. Tá? E aí uns vão dizer que é choro, outros vão dizer que é clubismo e tal. Eu quero fazer uma proposta um pouco maior de debate. Um pouco maior. Estou falando muito sério aqui. A coisa básica para qualquer esporte, que tu tenha
e o futebol é um esporte que todos nós amamos muito, por isso que nós estamos aqui, por isso que nós estamos na rádio, por isso que nós estamos sempre trabalhando com isso, é que ele te dê um mínimo de critério para que tu acredite nele. Tu vai ver um jogo de tênis, tu sabe que se a bola bate na linha é dentro, se a bola sai da linha é fora, se tu vai ver vôlei, tu sabe que se ela bater na mão e for para fora, o ponto é do outro. E assim tu vai. O futebol, ele tá perdendo, e eu falo no futebol brasileiro, ele tá perdendo o mínimo de credibilidade, que é quem tá vendo o jogo não sabe como o fato vai ser encarado. E eu acho que a gente não pode transformar a discussão numa discussão do Grêmio ou do Inter. Nós temos que pensar em como melhorar o nosso esporte. Porque no domingo foi o Inter que foi prejudicado, no outro dia foi quem olhar o lance do Juventude contra o Cruzeiro e olhar o lance do Grêmio contra o Corinthians, diz o seguinte, cara, são esportes diferentes. São jogos diferentes. Porque são lances relativamente parecidos, assim, o bola na área com contato físico. Vou dar um exemplo, tá? Pegar um exemplo do Inter, do jogo do Inter, para ver como é maluco esse negócio. O gol do Campas contra o Inter lá no... Tem um contato físico num balão entre o Rômulo... É Rômulo, né? Entre o Rômulo e o Campas. Vocês lembram desse lance? Sim. Esse lance não foi falta, segundo a arbitragem daquele jogo. E o lance do Kahneman ontem foi falta, segundo a arbitragem desse jogo. Se um foi, o outro é muito mais falta do que aquele um. E quando tu vai olhar um jogo de futebol e tu tem critérios totalmente diferentes, tu começa a perder a tua forma de enxergar o jogo passa a ser muito frágil, porque tu simplesmente não sabe o que pode acontecer com o jogo. E para mim isso começa a terminar com o futebol brasileiro. Essa é a minha preocupação. A lembrança do lance do Romo e do Campas é boa porque a gente sai da arbitragem CBF, é uma arbitragem sul-americana. Eu acho que aquele lance no Brasil era capaz do VAR chamar. E aí a gente entra no maior problema, Tenho certeza que chamaria. Que é a arbitragem... Agora a árbitra que tá chamando por aqui. Que bom, hein? Não vou aplicar meus cartões porque eu não vou cometer nenhum erro, tá? Mas eu vou abrir 3 minutos extras pra gente falar mais disso. Bom, tu acabou de definir o que eu ia falar. Bom senso. O assunto é bom, tu deixou seguir. O maior problema da arbitragem brasileira é a falta de bom senso. A arbitragem brasileira, se a gente for olhar, o time brasileiro vai jogar como se o CCD for um jogo de Sul-Americana e Libertadores. A gente olha e diz, lá a arbitragem é diferente, o jogo segue mais. Um jogador brasileiro vai para a Europa, a gente diz, lá a arbitragem é diferente, o cara vai ter que se acostumar que o jogo segue mais, tem mais contato. Ou seja, a arbitragem brasileira é uma ilha. A arbitragem que marca falta demais, porque a natureza da arbitragem brasileira é de intervir demais no jogo. É intervencionista, o árbitro brasileiro é intervencionista. Aí chegou o VAR, o que aconteceu? O VAR brasileiro é o pior VAR do mundo, porque o VAR brasileiro se mexe demais. A natureza do VAR é para impedir que haja um erro claro. Não é para aparecer toda hora no jogo. E o VAR brasileiro se mete demais. Como ele aparece demais no jogo, tem horas que ele falta, como contra o jogo do Juventude, que não deu pênalti para o Cruzeiro, mas tem horas que ele se mete demais. O gol anulado do Cruzeiro contra o Palmeiras semana passada foi um escândalo. O Juventude contra o Cruzeiro agora também teve um erro. Teve um gol de mão do São Paulo, daí, o Atlético Mineiro contra o São Paulo. Teve um gol anulado do Atlético Mineiro, que também foi um escândalo outro dia. Então, assim, se erra demais a arbitragem no Brasil, porque a natureza dela é se meter demais no jogo. Então é muito difícil mudar isso. Entra também nesse ponto, e aí eu queria falar sobre o jogo do Grêmio ontem, que me chamou a atenção, que a gente gosta muito de falar de arbitragem também no Brasil. A impressão que eu tenho é que o dirigente brasileiro e o treinador brasileiro, ele adora ter um erro contra para poder jogar tudo na arbitragem. Então a gente também faz parte de transformar o árbitro em protagonista. Ontem foi desproporcional. Então, esse ponto eu queria falar. O Grêmio perdeu 10 jogos no Brasileirão, né? O seu Antônio Brum e o Guerra não falaram. O Grêmio, quando perdeu o Grenal, o Guerra armou uma coletiva que era impossível perguntar para ele. Aí ontem tem um erro de arbitragem, aí vamos os dois lá falar de arbitragem. Né? Aí é dó, aí também aparece. Aí vamos no Rio de Janeiro fazer um protesto contra a CBF. Cara, esse é teatro, gente, não vai mudar nada. Então, a arbitragem brasileira como um todo é ruim e quem comanda o futebol brasileiro também não quer mudar. Todo mundo só quer, na hora que é prejudicado, gritar e reclamar. Eu não falei ainda, gostaria de falar. Por favor. Tem um minutinho aí. Eu acho que a discussão sobre erros de arbitragem é uma discussão que deve acontecer
Embora no meu entendimento, esse tipo de lance aí, isso aí vai se repetir, mas até o fim do futebol. Porque é um lance que envolve o Corinthians. E eu só quero deixar um alerta aqui para os amigos gremistas. Acha que tem a ver com o Corinthians? Mas lógico que tem. Eu é que sei. Vocês não sabem nada. Vocês, gremistas, não sabem nada do que é erro de arbitragem contra o Corinthians. Nada. Absolutamente nada. O Inter perdeu 2 campeonatos brasileiros. 2 campeonatos brasileiros. Por conta de erros de arbitragem contra o Corinthians. E eu não tô aqui tentando granalizar, não, César. Eu tô fazendo um alerta para vocês que isso vai se repetir. E torçam para que se repita na Copa do Brasil agora na fase de oitavas de final. Para vocês não sentirem na pele o que é perder um campeonato brasileiro com anulação de 11 jogos e um pênalti escandaloso em cima do Tinga. Num jogo decisivo de campeonato brasileiro. Vocês não sabem nada do que é ser prejudicado contra o Corinthians. Então, dentro de toda a discussão que tu propõe, César, isso aqui não vai acabar nunca. Porque sempre que tiver um lance contra o Corinthians, e não é Grêmio Inter, não. Tá demais, Cuiabá joga lá, é prejudicado. A participação do VAR tá demais, cara. Mas é demais. Pois é, César, mas... Tá chato de ver o jogo. Vaguinho, aí eu vou granalizar. O cara bota uma bola na área. O cara bota uma bola na área. Posso granalizar? Cai um cara lá para tudo. Posso granalizar? Não teve esse debate quando o Kaique fez pênalti no Gilberto na decisão do Campeonato Gaúcho? Por que tu não veio aqui e defendeu essa mesma tese depois do Campeonato Gaúcho? Mas, Vaguinha, porque não teve VAR. Não teve VAR. Como diferente? Ali o VAR não interferiu. Tu poderia ter dito, olha, foi lance de campo, o juiz estava vendo, não resolveu não marcar o pênalti. Decisão acertada do VAR. Tu poderia ter defendido isso. Não, mas é que são coisas completamente diferentes. O que está acontecendo hoje, que ontem foi mais um exemplo... É erro de quem está na cabine. Ontem foi mais um exemplo, Vaguinha, que é isso que está me assustando no futebol. A bola foi cruzada para a área. O árbitro deu o pênalti. Não deu. Não deu, tá? Não deu o pênalti. Aí tu vai... o que houve? Cara, o árbitro, na hora do jogo, ele não viu o pênalti. Aí a sensação que eu tenho é que para tudo... Vamos ver o que tem aí para ver se deu rolo. Cara, se isso é verdade, se eu acreditar nisso mesmo, se isso for confirmado, todo o escanteio, por exemplo, para tudo começa a fazer frame de todos os confrontos individuais. Sim, inclusive aqueles que o Kahneman comete o pênalti e que ninguém vê. Mas então, esse é o ponto que eu falei da questão que não adianta um clube ser prejudicado e vai gritar. Os clubes como um todo têm que se reunir com a CBF e têm que debater esse uso do VAR que está exagerado. Que obviamente está exagerado. Esse é o ponto pra gente... Só que aí não adianta cada um quando é reclamado. Por isso que eu disse, não adianta o Grêmio ir lá agora e gritar. Porque daqui a pouco vai ter um lance a favor do Grêmio e o Grêmio vai ficar quieto. Então adianta só quem é prejudicado. Claro. Tá ruim para todo mundo. O VAR brasileiro é péssimo, acho que todo mundo concorda. Então tem que ter uma união dos clubes para mudar isso. Vou ter que interromper. Já passamos bastante dos 6 minutos aqui abertos para o nosso debate. Rende muito essa discussão, mas eu preciso mostrar quais foram as repercussões nas falas dos jogadores e também do técnico Renato. A gente tem 2 sonoras para mostrar aqui para vocês do Marquezin e do comandante tricolor. Roda aí. Esto es una vergüenza. Lo que está aconteciendo hoy aquí es una vergüenza. Así de claro. No me importa si soy expulso, si soy castigado, lo que vos quieran. Mas, hermano, venía a jugar en un campo aquí. Con todo lo que está aconteciendo en Río Grande del Sur, nosotros estamos poniendo peito a todo eso. Estamos sufriendo longe de la familia. Mira aquí y ver lo que están aconteciendo aquí. Cobrar un penalti como cobraron. Esto es una vergüenza, man. Sinceramente, no sé, el gremio es muy grande para estar sufriendo esto. Corinthians es un equipo muy grande, no respetamos a él, pero esto es una verdadera vergüenza. Lo que está aconteciendo aquí es una vergüenza. O árbitro no se puede falar, me pega una patada, me pisa, no cobra nada, no cartón amarelo. Allá hay un penalti que pega en la mano de uno de ellos. Está claro eso. Un gol impedido. ¿Por qué impedido? Por esto. ¿Quién inventa la regla? ¿Quién inventa la línea? ¿Quién traza la línea? Corinthians é muito grande para ter tanta ajuda. É uma vergonha. O VAR vem e me chama num lance que, se fosse na área do Corinthians, ia falar, faltou força para derrubar. Corinthians, Itaquera. A gente já sabe como é que a coisa funciona, né? A gente já sabe. Para quem entende futebol, para quem conhece futebol, para quem sabe, a gente sabe como as coisas funcionam. Eles têm as ferramentas. Eles não conseguem usar as ferramentas. Aí a pergunta fica, não sabe usar as ferramentas ou está mal intencionado? Aí vocês, agora cada um tem sua opinião.
Tá aí a palavra do técnico Renato e também do Marquezin. Isso é Corinthians, Itaquera, o Renato acertou. É isso aí. Mas é o mesmo que acontece Grêmio, Arena, quando o jogo é contra o Juventude. É assim que a banda toca. E sobre o Marquezin, eu entendo o calor do jogo, o momento. A gente estava comentando aqui que ele é um cara que é líder e ele tem esse perfil sanguíneo e tal. Ok, mas ele reclama de outros 2 lances que não tem cabimento à reclamação. Ele queria a expulsão do Yuri Alberto, onde o Yuri Alberto disputa a bola, acontece um acidente de trabalho, ele se machuca. E o outro, em relação às linhas, ele quer mudar a regra do impedimento, agora que ele foi prejudicado, ou que ele acha que foi prejudicado, existe uma regra do impedimento. Bom, que mude a regra, então, mesma linha, ou um ombro à frente, ou não sei o que, não é mais impedimento. Então muda. Agora tem um sistema lá tecnológico que os caras desenvolveram que mostra se o cara está um pouquinho à frente é impedido, ele não pode discutir. Não é papel do Marquezin discutir. Inclusive estava em impedimento ali o lance do gol do Grêmio. Mas só para finalizar... O Bandeira marcou, né? Não foi nem o VAR. Não, estava impedido. E nem sempre precisa do VAR também, né? O Vaguinha, o que eu saliento desse jogador, o Grêmio precisava de lideranças, né? Esse era um dos diagnósticos. O Marquezin é uma baita de uma liderança. E eu não estou falando aqui da frase pós-jogo, que eu não gosto muito de discurso. Eu gosto de quem está vendo o jogo. A leitura dele do jogo é boa, né? Ele sabe quando o jogo está apertado, ele sabe quando o jogo está quente, ele sabe quando precisa pressionar, ele sabe quando tem que parar um pouco o jogo. Ele é um jogador muito interessante, o Marquezin. E o início dele não foi bom, mas ele hoje, indiscutivelmente, é o titular do Grêmio. Esse é um assunto que vai ainda dar muito o que falar, os problemas aí de erros de arbitragem no jogo entre Grêmio e Corinthians. Mas a gente precisa seguir para o nosso próximo assunto aqui no Segue o Fio, que é a lista de saídas do Internacional. E já está aqui na tela, aparecendo para vocês, a galera que deve deixar o clube mais para o fim do ano: Bustos, Vitão, Arangues, Matheus Dias, Alário, Wanderson, Mercado, René, Bernabei. Esses que estão com asteriscos são os que devem deixar mais para o fim de 2024. Eu pergunto, já devem estar de malas prontas mesmo ou ainda tem algum jogador que pode o Inter repensar para a temporada que vem? Alguns jogadores que têm contrato e que têm um certo valor de mercado simplesmente não pode chegar e mandar embora. Tem que ficar aguardando proposta aí. Mas ontem... eu consegui confirmar algumas informações, tá? Bustos tem proposta do Krasnodar da Rússia. Se essa proposta ela for efetivada, vai. Vitão tem uma negociação já avançada. Tem ideia de valor? Não tem ideia de valor. Vitão tem negociação encaminhada com o Real Betis, e aí o Inter ficaria num primeiro momento com 6 milhões de euros. Arangues, de fato, a informação do Bruno Ravazoli, do GE, Globo Esporte, de que ele comunicou à direção que tem interesse em deixar o Internacional. E o Matheus Dias tem uma proposta do Nacional da Ilha da Madeira de Portugal. Esses 4 primeiros têm negociações. Os outros têm contrato, mas se aparecer proposta, por exemplo, o Alário, não apareceu a proposta da Arábia pelo Alário. Wanderson, se aparecer uma proposta, o Inter libera. Mercado, René e Bernabei é mais para o final do ano, porque não vai ter renovação contratual. Eu não me apego a jogador, recebeu proposta, está com a cabeça fora daqui, grande abraço. Eu tenho uma pergunta sobre o Wanderson, porque o Inter investiu cerca de 25 milhões de reais nele, 1 ano e meio depois já negocia a venda desse jogador que investiu muito bem. O Wanderson não serve mais, mesmo. Pela bola que ele... está jogando, pelo que ele jogou até o momento em 2024, não serve mais. E, aliás, eu trago isso como informação, já trouxe em outros canais. O Inter espera uma proposta pelo Wanderson. Surgiu uma informação na Itália de que ele teria sido oferecido por lá. O empresário até me ligou para dizer que não procede essa informação e tal. Mas, enfim, o Inter quer fazer um negócio com o Wanderson. Tá? Um jogador que, coincidentemente, na Monarca, depois que assinou renovação de contrato com o Inter, fez assim. Esse ano ele realmente não está bem. Só que a questão aí, saídas, tem que ter chegadas. Se o Busto sair, tem que chegar um lateral. Se o Vitão sair... Mesmo se ele não sair, tem que chegar um lateral, né? Então, não tem outro. Se o Vitão sair, tem que chegar um zagueiro. Alário, o Roger está começando a montar o time com Valência e com Borré, com 2 atacantes. Então vai precisar ter outro atacante de alto nível, porque não vai botar o Luca Drummond.
O Wanderson, o Roger usa mais pontas do que usava o Cudê. Ele só tem 2 no elenco, o Wanderson e o Wesley. Já precisaria mais um. Se o Wanderson sair, talvez precise 2. Mas o time que vai jogar contra o Bahia não tem ponta. Esse time não, mas aí que tá. Também porque o elenco não oferece. Então o Roger está tentando se adaptar a um jeito de jogar que não é o jeito que ele jogou em lugar nenhum. E eu tenho muita dúvida com isso, que a gente fala muito sobre treinador. O treinador não pode ter um modelo. Ok, não pode. Mas quando tu contrata um treinador, tu contrata pelo que ele já fez na carreira. O que o Roger fez na carreira foi com um esquema com pontas. Ele vai tentar jogar de outra forma. Será que ele vai conseguir jogar de outra forma? O Roger que o Inter contratou é o Roger do Juventude. E está dando para o Roger jogadores diferentes. Não sei se vai dar resultado. E também esse é um problema. Os 6 jogadores, a liberação de 6 jogadores hoje, Vaguinho, ela obriga o Inter a ir às compras? Se considerar, por exemplo, a venda desses 6 aí, que a gente tu explicasse dizendo que tem nem todos vão sair. Nessa lista aí tem jogadores que estão no clube, mas não estão entregando. Claro. Então, independente de estar no clube ou não estar, se sair ou não, tem que contratar jogador. Mas desses 6 jogadores que citaram ali, 3 deles ou são titulares ou jogam todos os jogos, né? Tu tem o Wanderson, que joga praticamente todos os jogos, o Vitão, que é titular absoluto, e o Bustos, que é titular absoluto. Não, o Wanderson já perdeu a posição pro Wesley. Então é Bustos e Vitão ali de titular. Mas são titulares absolutos. São. Olha aqui, o Vitão já era também, né? A Karen Menezes, que louco isso, cara. O Wanderson tinha que ficar e o Bernabé também. Ainda sobre esse assunto de investimento, que poderia ter dado mais resultado e não deu tudo o que se esperava, eu pergunto aqui sobre o nosso próximo tema. O Charles Arangues é uma decepção, Vaguinha? Total. É um jogador que tem muita qualidade técnica, mas que esse ano não lembrou nem de longe, né, aquele Arangues de 2014 e de outros anos no futebol da Alemanha. E, enfim, sofre muito com lesões. Eu não aguento mais ler o grupo do Inter aqui quando há o comunicado. Arangues, edema ósseo nos tornozelos. Isso aí já faz... Me ajuda, Munari? 30 dias no mínimo. Nos 2 tornozelos ainda. Nos 2 tornozelos. Então, tem informações de que ele sofre com artrose também. É uma pena, porque é um grande jogador, mas a questão física impede que ele consiga desempenhar. E, além de tudo, tem a questão que ele está com a cabeça no Chile, que ele quer encerrar a carreira por lá, que seria algo para o ano que vem, mas ele queria antecipar. Gente, nós temos um problema para resolver agora aqui e nós não temos que ficar olhando para quem nos deu resultado em 2014. Um abraço, saúde e prosperidade para você, Arangues. Esse é um ponto bom que o Vaguinha fala, eu acho que vale também para o Grêmio e Inter, é o seguinte, quando a gente fica com a imagem de um jogador do que ele fez aqui e vai trazer ele de volta, sempre tem que olhar para o que ele está fazendo lá. O Arangues é um cara que ele teve muitos problemas físicos na reta final do Leverkusen. Ele chegou no Inter em abril, acho, se não me engano, ele não jogava desde outubro no Leverkusen por uma lesão muscular. Então, assim, ele já vinha tendo problemas de lesão no Leverkusen e continuou tendo no Inter. Então, o Inter contratou o Arangues pela imagem de 14, 15 e olhou pouco porque ele vinha entregando nos últimos anos na Alemanha. O Arangues tem apenas 23 jogos na temporada 2024 e no ano passado foram 28 partidas. Informação até dos nossos colegas do GE é de que já existe um interesse dele voltar para o Chile, como o Vaguinha também bem falou, mas inclusive indo para a Universidade de Chile para, quem sabe, encerrar a carreira por lá. Futebol é muito difícil, né? É muito difícil, porque se a gente pensar, tu vai às compras, tu contrata um monte de jogador, aos poucos os jogadores vão se desestimulando, no início é um mar de rosas e depois vira um martírio, e aí simplesmente tu tem um contrato longo e ele diz, eu não quero mais, eu quero... Aí perde um pouco, né? Nós temos que parar de mimar jogador, né? Parar de mimar jogador. É uma barbada vir aqui, faz um contrato gigante e depois negocia para ir embora um ano depois. Não existe isso. E no fim das contas fica pesado para os cofres do clube também, porque o Arangues é um cara que tem um alto salário, cerca de R$900 mil no mês, e aí não consegue entrar tanto em campo quanto o Inter esperava. E o que ele está fazendo agora de dizer para o Inter que quer ir para a Laú foi o que ele fez no Leverkusen, né? Ele tinha contrato lá e queria vir para o Inter. Até se discutia na época... Foi o que ele fez com o Inter em 2015, né? E até se dizia na época, não, mas a lesão dele não é tão grave, é que como ele quer sair, ele não vai voltar. Pô, peraí. Se o cara tá fazendo com eles, pode fazer aqui depois. É isso que tem que cuidar. Vamos falar do vacilo na marcação do Grêmio no segundo gol do Corinthians.
Quero saber de quem foi a falha. Vamos analisar juntos por aqui, O Munari vai explicar. Essa olhada ali, ó. Voltar um pouquinho. Quer ficar aqui perto da TV? Aqui? Não precisa. Vai na TV pra me irritar. Pode ir. Vai na TV! Ele pode ir perto na TV, mas a gente tem uma tecnologia agora que é uma tela tripla ali, que vocês três estão aparecendo do lado da imagem. Ele poderia também ficar sentado. Ah, Mas tá. já É que ontem o CCD levantou, quase derrubou a TV. É, agora que Mas você te olha, levantou, vai lá. o Garro que faz o gol parou aqui, ó. O Garro tá sozinho na entrada da área, né? A gente vai ver no início do lance, quando o jogador do Corinthians, acho que é o Wesley, vai pra cima do Queiroz. O PP chega a olhar, ele vai dar uma olhada pro Garro, ó. Ele vê, olha o Garro, mas ó, ele demora... Não, um pouquinho antes ele já deu a olhada. Ele não precisava nem ir até o Garro, mas ele podia cortar a linha do passe. Aqui, ó. Ó, ele olhou, ó, parou. Se ele vai, aqui ele faz o movimento, ele corta a linha do passe. Ele olha e demora um tempo. E aí quando ele tenta reagir... Ele não tá marcando ninguém, o PP não tá marcando ninguém, e o 10 do adversário tá sozinho na entrada da área. Depois tem o belo chute do Garro e tal, mas era pro PP que tinha que vigiar o Garro ali. Desculpa, Munari. Esse lance é irritante. É, não, ele é mesmo. Volta no início do lance. Só não tá o Volta PP no marcando início do ele. lance, tá? Olha lá, ó. Olhada, ó. Não, mas volta. Ele volta viu, um ele pouquinho. percebeu, ele sabia que o Garro voltar, tava ali. voltar só um pouquinho, tá? Só um pouquinho antes. Todo o Grêmio atrás da linha da bola. Para aí, por favor. Olha aqui. Não vai querer vir aqui? Vamos fazer uma substituição por aqui, porque o CCD quer se aproximar da tela, quer pegar o microfone, quer dizer por que ele se irrita com esse que lance. depois disso, a gente critica o... Olha isso, cara. Olha isso. Tá? Eu vou vir pra cá. Tá, vai à frente da TV, não vai mostrar. Ele tá um pouquinho desorientado. Goleiro, lateral direito, o volante, que é o Vijaçante, saiu aqui. Esse aqui, analisem, tá? Porque ele tá sempre longe de onde ele tem que estar. Mas tudo bem, ele tá numa sobra. Tem um jogador aqui, né? Ele tá numa sobra aqui, tem um cara aqui, tá bem. O do Queiroz no dele, que também é pouco intenso. O zagueiro no dele, a sobra, um zagueiro no dele, o lateral fechando a linha de 5. O centroavante tá aqui, linhas bem curtas. E tu tem esse tipo aqui. Tá? Ele tá bravo. PP. Que disseram pra ele que ele é Michael. E ele acreditou! Tá? Olha, dá sequência. Olha a velocidade com que ele analisa. O CCD, ele deixou esse estúdio... Perdemos. Talvez ele quebre a nossa porta de vidro, tamanha irritação, e adentrou a redação do Globo Esporte. Pra lembrar, o PP entrou no segundo tempo, então não tem nem aquela coisa, era final do jogo, tava cansado. Não, era ele quem tinha que estar. E assim, a olhada que ele dá pro Garro, ou seja, ele olhou e mapeou o local, viu que o Garro tá livre. Ele não precisava nem ir no Garro, se ele só faz o movimento pra fechar a linha de passe, acabou o lance. E era um momento assim que eu, como torcedor colorado, eu digo, Corinthians não busca mais. O Grêmio vai ganhar esse 42 do segundo tempo, o Grêmio vai ganhar esse jogo, porque o Grêmio demonstrou algo que eu não tô vendo no Inter, que é uma reação. O Grêmio tá mais organizado, o Grêmio tem organização, o Grêmio ameaça o adversário. Sim. O Grêmio jogou bem ontem. Eu tenho dificuldade para ver essa evolução no Inter. O time do Inter tá demorando mais para reagir. Tanto que, né, Kelly? Desde que nós abrimos Segue o Fio, Já faz eu um nunca mês. sentei aqui para falar sobre uma vitória do Inter. Não deu ainda? Não. A gente zicou deste jeito o Internacional. Inclusive, eu vou dizer aqui agora. Fecha em mim. Se o Inter não ganhar do Bahia sábado, eu estou fora do Segue o Fio. Arrumem outro, porque eu não fico mais nesse programa. Muito bem. Agora o CCD vai levar um vermelho por aqui, porque não pode sair sem autorização desta apresentadora, e tenho dito. Tá? Vai ficar um minutinho sem falar. Depois, se ele quiser se manifestar, ele vai reclamar, ele vai chiar sobre esta arbitragem aqui, tá? E tudo bem, tá tudo certo. Mas ele vai levar um vermelhinho pra ficar um pouquinho de molho. Como assim? Sai e não volta mais. Pode ficar emburrado, não tem problema. É isso aí. Vamos falar do Inter, então? Novidades de Roger Machado. O técnico colorado treinou com Gabriel Carvalho e Bernabé entre os titulares e pode utilizá-los aí contra o Bahia amanhã à noite. E entre os relacionados, para a gente também colocar aqui no debate, o jovem volante Luiz Otávio está pela primeira vez entre os profissionais.
Essa gurizada pode brilhar, aparecer mais nesse jogo, Vaguinha? Eu acho que tem que dar oportunidade. Tem que dar oportunidade, né? Um bando de marmanjo, não vem com essa que tem 16, tem 17 anos. Bando de marmanjo que faz tudo que gente grande faz. E aí a profissão deles é essa. Jogar futebol. Onde é que eles jogam? No Inter. Contra quem é o jogo? É contra grandes times da Série A do Campeonato Brasileiro. Ok, vai pro jogo, meu irmão. Vai jogar. Bota... Roger viu o guri treinar, acompanhou a trajetória dele ali nos últimos jogos do Sub-17, Sub-20, chama, traz pra cá. Vai botar o menino, que é o Luiz Otávio, que é um volante de imposição, ele tem 1,81 m de altura, bom marcador, tem bom passe, tem boa bola aérea, precisa ser um pouquinho lapidado, mas já vai com a delegação para Salvador. Agora, Gabriel Carvalho como titular é o que... assim, é o acerto na mosca do Roger. Porque ele não tem Alan Patrick, que é o 10. Quem é o 10 que está no banco? É o Gabriel Carvalho. Quantos anos ele tem? 68, 27, 16. Não interessa a idade. Ele é o meia que tem ali, é ele que tem que jogar, tá? Então ele vai jogar numa função, a gente estava debatendo aqui, o Munari fez uma percepção de um losango no meio, né, Munari? Sim, ele treinou com o Romo de primeiro volante, Bruno Gomes pela direita, Bruno Henrique pela direita, Bruno Gomes pela esquerda e o Gabriel de meia, o engante, como o Roger Ou seja, um tripé de volante para dar uma... É diferente do que o Cudê fazia, né? O Cudê fazia 1-3, o do Roger é 3-1. Então são 3 volantes para dar sustentação para o garoto. E deixa o garoto jogar. E deixa o garoto jogar. O Bahia também joga com muita gente no meio campo. O time do Ceni é um time muito forte no meio. O Roger, ele não acredita muito no losango, né? Não gosta de jogar com todo o time por dentro. Ele gosta de utilizar sempre os lados do campo. Mas tu não pode ter isso mas com eu os acho laterais? Que vai ser com os laterais. Acho que daí, porque tu tem o Bernabé, que é um cara que apoia mais, e tu tem o Bustos, que gosta de apoiar. O problema do Bustos é um só. E por isso que ele não serve para mim, na minha opinião, não está servindo, na minha opinião, para ser lateral direito titular no Inter. Que é cruzar. Não sabe cruzar. Não sabe concluir a jogada. Então, né, esse é um problema. O Bernabé mostrou uma certa qualidade nos 2 jogos, no cruzamento dele. Pelo menos ele consegue botar a bola na área, passa, né, do marcador, a bola vai na área, talvez não vá com tanta precisão, mas ele consegue passar. O Bustos não. O Bustos sempre cruza onde está o marcador dele, no meio do cara. Ele vai no fundo e... Eu tô errado? Não, ele tá mal no cruzamento. Pelo amor de Deus, entendeu? Então o Roger escala o que tem de melhor. E ainda, para falar dos jovens, tem o Iago Noal, que também é muito bom jogador. Tá ali já entre os relacionados. Enfim, vai pro jogo lá contra o Bahia. Eu não venho segunda-feira. Eu não venho mais no programa. Porque desde que estreou esse programa, zicado, eu não... Olha, o Inter não ganhou nenhuma partida. Então, se o Thiago tá vendo lá em Paris... Eu tô falando sério. Torçam pro Inter ganhar sábado, senão não vem mais nesse programa aqui. Eu achei que foi uma ameaça. Eu quero só deixar claro o seguinte. Essa é a forma do Colorado entender. Ele acha que o problema não tá no Bustos nem no René. Ele acha que o problema tá no segue o fio. Exatamente. Segue o fio, é que tem que botar a culpa em alguém, né? E o culpado da vez é o programa. Wagner Martins, nesse momento, foi... A culpa é minha, eu coloco ela onde eu quiser. Só que tem um detalhe. Não tem mais em quem botar a culpa. Eu vou botar em vocês agora. Estão botando em mim, estão dizendo... Vaguinha o Vaguinha, desde que entrou na Rádio Gaúcho, só tem crise. Só tem crise no Inter. Falaram isso? Eu vou botar aqui no Segue o Fio também. A culpa é minha, eu boto em quem eu querer, como diz lá em Osório. Tá, olha só, muitas mensagens chegando por aqui. O Marcelo Rocha, sobre o tema anterior, diz o seguinte: o que está acontecendo com o PP? Ele já jogou muito melhor do que está jogando. Marcelo Rocha. Maurício Menezes. Renato substituiu errado. Wellington Baltesan. Memória curta do sem vaga. No mesmo campeonato de 2021, teve um pênalti não dado no Grenal. Memória curta, diz ele. O Igor Vinícius Rodrigues. O que falta nos clubes é uma Leila, presidente do Palmeiras. Ela faz os jogadores entenderem que o clube é uma empresa. Quer sair? Põe uma multa lá em cima. Jogador é funcionário. Esse deve ser administrador, né? Deve fazer uma coisa assim, né? Para entender tudo da lógica de um clube de futebol, né? Que é uma empresa. Ele tem que entender também, se o jogador não tá afim, ele que saia, né? Mas, claro, com o clube recebendo alguma coisa, ou... Enfim, o jogador abrindo mão de alguma dívida que tenha. O Guilherme Souza, Grêmio vai escapar e o Inter luta para não cair. Aguardem e vejam.
Anderson, põe ordem, Kelly. É isso aí, espero que vocês estejam comigo. Regis Coutinho, o CCD tá de brincadeira. E o Bruno Meneiros Dornelles, o Grêmio não tem volante que marque cortando a linha de passe, que tenha leitura de marcação. Só tem caçador, que é o Vila Sante, que está sempre mal posicionado. Os demais volantes marcam muito mal. Quantas mil pessoas nós temos aí, César? Tu que Mais de 3 mil. Pelo que eu estava vendo, mas dá para dar uma atualizada. Mais de 3 mil. Ótimo. Muita gente. Deixa. Pode deixar o like aí. Like. E vamos, Colorado. Um abraço pra Amanda, que tá acompanhando nossa chefe. Opa, abração. Ela descalou pra segunda. Ela pediu, Beijo, Amanda. Mandita nos deixou? ela pediu pra eu dar uma segurada, então eu vou dar uma segurada. Mandita nos deixou completamente. Tô muito abatido. Não nos deixou. Ela tá sempre com a gente no nosso coração e também na audiência. Mas a Amanda tem outros compromissos, né? Chefona, tipo a presidente Leila, né? Muitas coisas pra fazer, muita coisa pra organizar, avião pra administrar, Será que a conta entendeu? bancária da Mandita é parecida? Eu acho que ela tem, inclusive, avião. Acho que Já ela foi pro tem Vaguinha tipo de aqui, ó. avião. O contrato tá em dia, não tem essa de não vir segunda. Vai ter que vir. É isso, funcionário do Mandita, Segue o Fio. Mandita Ele é vai casca bater grossa, ponto casca aqui. grossa. Mas me deixou completamente, tô muito abatido. Sabe por que eu vou vir segunda-feira? Porque o Colorado vai ganhar. Tem que estar esperançoso, O né, Gabriel Vaguinha? Carvalho, Valência e Borré lá na frente. Não Tu tem. imagina uma figura aleatória aqui. Tu imagina se o Inter ganha centralizado na figura de um menino de 16, ele fez 17 anos, tem 16 anos. 16. 16 Acho anos que ele de faz em idade. setembro, 17. Vai ser o primeiro jogo dele como Imagina titular. o Vaguinha segunda-feira. Cara, imagina essa cena. Eu vou fazer aqui, ó. Bota a foto, pede pra botar a foto do Gabriel Carvalho aí. Vê se eles têm uma fotinha do Gabriel Mas do Carvalho, um nada. frame Pegando do Gabriel assim, Carvalho de aí. surpresa, calma, o pessoal vai Calma, providenciar, calma, não vamos lá. estava Se o previsto Inter- aqui no roteiro. Se o Inter ganhar do Bahia com assistência ou gol do Gabriel Carvalho, eu vou fazer o mesmo visual dele. Mas as rugas. Não, careca. Careca. Mas ele não é careca. Como é que Ele é careca. Não, vamos entender de novo. Se o Inter ganhar do Bahia, tu vai raspar a cabeça. Ele precisa ser protagonista. Qual é o- Ah, não, ele tem que ganhar com o Gabriel Carvalho sendo fazendo protagonista. gol Ah, ou meu dando Deus. assistência. Mas Assistência aí- ele já deu. Não, ele Mas não tá assim. Não vai Ele ter não essa- tá essa assim. testa aí, não vai. Ele tá. Vai faltar cabelo aqui. Não, ele tá com o cabelo rapado. Nós vamos botar... Mais raspado ainda. Não, tá zero. Ele tá Nós tipo vamos- o CCD, assim, o Munari. Nós vamos Zero. botar um aparelho no Vaguinha. Não, tem que achar aí. Ele tá mas com o tudo cabelo bem, raspado. Tá tudo bem. Eu vou raspar a cabeça se ele fizer gol ou der uma assistência e o Inter ganhar. Então, tá bom. Olha, o Colorado já pode começar a cobrar isso rezar aí. pra isso acontecer, Vai porque raspar a eu cabeça, gostaria e muito de ver o Vaguinha Grande com a cabeça momento, hein? raspada, porque teríamos Pode trazer uma a bancada máquina. inteira de carecas. Pode trazer a máquina e raspar aqui, ao vivo. Isso, no qual é o nome Não, dos caras que vai ser cortam? sensacional. Qual é o nome do cara, aquele teu amigo que corta teu cabelo? Galera da La Máfia Barbearia lá. Aí, ó, prepara a sabe por quê? máquina. É muito, vou contar um bastidor uma vez. O Vaguinha é amigão desses caras, né? Tá, tudo. Aí um cara me liga deles. Pô, sou amigo do Vaguinha, ele passou teu telefone, a gente quer fazer uma parceria contigo. Eu disse, tá, mas tu é do quê? Não, da barbearia. Cortar o teu cabelo. Eu disse, vem cá, cara. Vem cá, pra que isso aí, cara? 3 da tarde. Cortar o quê? Não, pra que isso aí? Eu já tô com a autoestima baixa desde os 11 anos de idade. Tu vem começar com essa onda. Não, é que tu tem barba. Também não tenho barba. 7 contra 7, futebol 7. Isso aqui tá 3 anos assim, não cresce. Me irritei com o cara queria. Onde é que é esse teu endereço? Pode tirar onda, cara. Tá maluco? Mas tu não faz Aí o uma cara, não, eu tô manutenção falando sério, assim, CCD. uma manutenção assim do cabelinho na Sim, régua? eu faço. Da cortei barbinha? em 2013, cortei. E agora até tá na hora de cortar, né, Vaga? 7 anos, né? Não, 9 anos atrás. Tá na hora de cortar. Tá feita a promessa aqui. Se o Inter ganhar com assistência ou gol do Gabriel Carvalho, cabelinho raspado do Vaga. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou antecipar o tema que seria o número 7. Na verdade, eu vou para o número 8 para perguntar se o Bahia assusta ou não. Mas diante de tanta confiança, eu acho que não assusta tanto. É um time que não vence há 3 rodadas, né, Munari, no campeonato. Teve uma boa largada. O Rogério Ceni é um bom treinador. O Bahia tem um time que é muito bem organizado. Mas, por exemplo, o Corinthians, esse Corinthians aí que empatou com o Grêmio em casa, foi lá e ganhou o jogo. Bem montadinho, bem estruturado pelo Ramon Dias, conseguiu ir lá e venceu o jogo. O Inter tem muitos problemas, muitos desfalques, tem questão física aí, que é um problemaço, né? Um problemaço, mas nome por nome, se esse time for organizadinho, dá para chegar lá e fazer
e trazer um bom resultado de lá. Por que não a vitória? Dá sim. É o Bahia abalado por esses 3 jogos sem conseguir vencer. Na tabela de classificação que está aqui na tela do Segue o Fio, a gente mostra para vocês que nesse momento o tricolor baiano é o 7º com 31 pontos O Inter conquistados. tem 14 jogos na competição, gente. É muita diferença, né? É muita diferença, muita diferença. Alguns times têm 19 jogos. Bahia tem E eu vou te 19 dizer, já. tá? Fazendo uma leitura assim, que bom que o Inter só tem 14 jogos, né? E que bom que não tem nada marcado para recuperar jogo, porque tem mais tempo para organizar o time, o Roger, certo, né? tá certo. Sim, nesse ponto recuperar a questão física também. Esse campeonato tem uma curiosidade. Alguns times terminaram já, né? Terminaram nessa rodada o primeiro turno, né? Todos os times que têm 19 jogos terminaram o primeiro turno. Ou seja, tu tem times ali, se puder voltar ali para o cara olhar. Volta a tabela, interessante, então, né? aqui, que o ver aqui CCD quer também. dar mais uma olhadinha para ela. Tu pega, por exemplo, o Atlético Goianiense, ele fez no primeiro turno 12 pontos. Ele não vai fazer 32 no segundo turno para sair do rebaixamento. Então esse time aí vai jogar abaixo de 30. Pega o Vitória, ele tem 15 pontos. Então tu já tem 2 times que não vão fazer 45 pontos. Aí depois tu tem os times que têm jogos a menos, né? Pega o Grêmio, por exemplo, se vencer um, empatar o outro, se vencer o Vasco. Não sei qual é o último jogo do Grêmio nesse turno, lembrando que o Vasco já é um jogo de... O do turno era o Corinthians. O Grêmio vai encerrar na arena contra o Corinthians, o campeonato. Não, é que acaba sendo, né? Eles mudaram. Mas enfim, o Não, Vasco, acabou o por turno exemplo, o agora. Grêmio já jogou, O né? último jogo deste primeiro turno Foi ontem. foi o jogo de ontem, Sim, mas- 19ª rodada. Tem Não, jogos atrasados. eu entendi. Mas o último do turno é 19º. Isso, mas o Grêmio tem jogos atrasados. Tem 2 atrasados que vão ser recuperados. Sim, mas, perfeito. não dá para considerar porque o Grêmio tem 17 jogos. O que eu quero dizer assim, vamos imaginar que o Grêmio faça 4 pontos nos próximos 2 jogos para completar os 19. O Grêmio terá feito 21 pontos, que é um número baixo. É pouco. Né? Se a gente considerar, por exemplo, 45, 46, seria 23 o número mágico aí para fugir do rebaixamento. Só que se tu olhar muitos times, pega o Corinthians, por exemplo. O Corinthians terminou o turno ontem com 19. Então tu tem aí muitos times abaixo dos 23 pontos para encerrar o primeiro turno, o que deixa um campeonato bem Rapidinho intenso. sobre o Né? Corinthians. O que é o Yuri Alberto, cara? Pelo muito amor de Deus, o cara desaprendeu a jogar É futebol. verdade. O bom do Corinthians é esse 10, né? Aparentemente Dava é muito bom bom jogador, jogador. É bom. Só sobre o Bahia, pra gente. O Bahia não tem Jean Lucas e Rezende, 2 caras do meio-campo. Jean Lucas é um meio-campista muito bom, Não, força o física. Rezende também, o primeiro volante, é muito bom jogador. E até pro Gabriel Carvalho, que vai ter esse duelo, acho é bom não ter esses 2 jogadores, principalmente o Jean Lucas, é um cara muito físico, né? O Gabriel, com certeza, para jogar com adultos, fisicamente ainda vai sofrer um pouco. Então, é bom não ter esses jogadores. Mas volta o Caio Alexandre, que também é muito bom. E o Depena, ex-Inter, pode ser um cara para entrar no meio-campo daí, que não é tão intenso. Já, que tu tinha que lembrar que os caras têm o DP. Já sabe, né, Vaguinho? Já sabe. De fora da área, bateu o gol, de pena. Não, gol! 3 jogos sem vencer. É do Bahia. De pena em campo. Vocês não, é que é só Colorado vai saber o que eu vou dizer. Não, é assim, ó. Isso é um terror. pra nós. Bahia 3, Internacional 1. Gols, de pena, Everaldo e Biel. É realmente um momento digno de pena. Tum, tum, psh. Foi só o que tu arrumou pra sexta-feira. Cara, Vaguinha, tu tava ali, né? Tão desanimado que foi o que surgiu aqui na minha cabeça. Eu quis compartilhar com a galera. Então, pra que tá com a gente aqui no Segue o pra Fio. compensar, Vai virar recorde. pra compensar, tu tem que cantar uma música no final do programa. Isso. Ah, é? Isso. compensar. Eu posso cantar agora. Vai. Vou Vai. cantar agora. Vamos dar as mãos. 1, 2, 3. Por que eu tô cantando essa música? Porque a foto que a gente vai colocar na tela tem a ver com este assunto. Gente, depois das mãos dadas, o Grêmio melhorou e reagiu, CCD. Isso mesmo. É a força da liderança de Renato Portaluppi e alguns reforços. E alguns reforços que deram uma melhoradinha no meio-campo do time do Grêmio e melhoraram a equipe. Eu vejo. O Grêmio ontem, se repetir a atuação de ontem, o Grêmio escapa do rebaixamento, que é o objetivo do Campeonato Brasileiro. E aí depois a gente vê as Copas. Eu falei no início do programa, para mim tem 2 boas notícias ontem. Essa de que o Grêmio pode escapar, o ambiente claramente mudou, né? Claramente o ambiente do Grêmio não é de tamanho de desespero. É óbvio que o Grêmio não tem nada para queimar, então não pode perder para o Vasco, precisa ganhar os jogos
contra essas equipes que não são tão fortes, mas a coisa melhorou finalmente. E a outra, e essa para mim é uma excepcional notícia, o Grêmio já passou do Corinthians, tá? Mas, o Grêmio assim, na Copa do Brasil. melhorou. O Grêmio na Copa do Brasil. Não, o Grêmio na Copa do Brasil, em razão dos episódios de ontem, o Grêmio avançou sobre o Corinthians. Mas isso é um corte, isso aí tem que salvar. Então, corta e manda mas isso pra tem que esses salvar. paulistas que adoram ganhar no grito. Vai ganhar lá em Itaquera? Vou ganhar onde quiser. Tivemos uma declaração forte ontem do Brum, né? O Brum ontem disse que não vai admitir mais erros de arbitragem. O que ele vai fazer? Vai entrar em campo? Vai... Cara, esse tipo de discurso é pra torcida, gente. E pior que a torcida compra. Vai ter um monte de gente me xingando agora nos comentários. Não, tá certo o Brum. O que o Brum vai fazer, tá certo, gente? Mas o Brum... É discurso que não vai mudar nada. Vai fazer o quê? Vai entrar num VAR lá e vai... Eu entendi a tua crítica no início do programa, Munari, meu querido catedrático. Mas tá certo. Como é importante pro torcedor a palavra do dirigente depois do jogo. Que esse recado de ontem, que foi claramente em razão do episódio da arbitragem, mas que isso sirva de aprendizado para Alberto Guerra e também Antônio Brum. Como é importante, e o Vaguinha falava sobre sempre, isso. Né? A CBF hoje para o expediente para analisar o protesto do Grêmio e essa declaração forte do Brum, né, que não vai admitir mais erros contra o Grêmio. Hoje a CBF debochando. Para hoje à tarde para isso. Tu tá debochando, mas o Vaguinha, que foi um pedido teu ontem, inclusive, anteontem, né? O jogo do Inter foi terça, o Vaguinha pediu isso na quarta-feira. O torcedor precisa ouvir o dirigente. Ele precisa do dirigente. O dirigente é a palavra oficial do clube. Então, que isso sirva... Mas não só para falar de arbitragem, né? Não só para falar de arbitragem. Porque de arbitragem... Não só para falar de arbitragem. Por exemplo, mas ontem... que sirva de aprendizado. O torcedor ontem se sentiu melhor quando ouviu o presidente Alberto Guerra e também o Antônio Brum. Que deu uma melhoradinha, daí o ambiente já estava mais propício para dar entrevista. Ontem foi para reclamar da arbitragem, gente. Bom, até porque, por exemplo, ontem o Natan Pescador foi mal, né? O Grêmio não tinha centroavante. O Bright White foi contratado, não está disponível. O Arezzo chegou faz pouco. Né? Poxa, sim, mas não tá, chegou atrasado, não chegou na data de 10 de julho que a gente falava de estar pronto para jogar. Então, talvez, se os dirigentes tivessem contratado antes, o Grêmio poderia ter jogado melhor, até vencido o jogo mesmo com um erro. Então, esse tipo de coisa, os dirigentes não apareciam para explicar as derrotas. É que na hora que o árbitro erra e tu vai dar um pau no árbitro, daí é fácil falar, gente. Aí é o discurso para a torcida. A gente está falando aí um pouco do quanto essa foto foi emblemática, né? Do Renato, de mãos dadas aí com o Kahneman, com o Jeromel. Vocês querem das mãos por aqui? Querem das mãos fazer uma prece para arbitragem para não perder o Vaguinha? Ou para não perder o Vaguinha? Ou o que vocês querem? Por qual motivo vocês dariam as mãos aqui no Segue Fio? Por uma vitória do Inter. Por uma vitória do Inter? Pelo futebol. Tu daria as mãos pela vitória do Inter? Não, daria as mãos para tentar evoluir ali, tentar colocar o Vaguinha num mínimo de autoestima que permita que ele saia do programa e chegue no carro dele. Então nem as mãos, vou fazer uma foto de vocês de mãozinha dadas, vai ser bonito de ver. Vai ser bonito de ver. Vou registrar por aqui no Segue o Fio. A minha atitude vai ser igual a do Jeromel. A do Jeromel, vamos ver, vamos entender. Tá bom, mãos dadas, registradas por aqui. Vamos ver que efeito vai surtir. Porque a gente sabe que essas mãos dadas têm muito a ver com o fator psicológico, com o chacoalhão que às vezes acontece, mas o time tá ganhando, não tá perdendo aquilo ali. Foi porque o time não tava ganhando. Aqui o time tá ganhando. Seria outro discurso. O nosso time tá ganhando? Sim. Ah, não. Time grande, assim, como o nosso, não perde nunca, CCD. Nós estamos em evolução, né? Estamos em evolução. Não sei, a Mandita já nos largou, né? É isso. Não nos largou. Tá aqui mandando um beijo pra gente, mandou até mensagem. Tá sempre O que ela mandou aí? Porque pra mandou mim um beijo ela não pra manda toda mensagem. a galera. E eu tenho mais? Mandou. Tem mais? Só manda mensagem pros outros aqui do programa. Pra mim não manda. Tá no grupo ali, rapaz. Entra no grupo que tu vai ver. Olha aqui. No grupo ali, rapaz. Psicológico. Tem um pouco a ver com esse assunto que a gente tá falando por aqui. O Roger Machado falou um pouquinho sobre esse tema, porque a gente sabe que o Inter foi eliminado da Sul-Americana recentemente, teve também a queda na Copa do Brasil e essa necessidade que alguns clubes começam a identificar de, quem sabe, um auxílio no psicológico. Roda aí, vamos ouvir. Eu sou um cara da ciência, né, que acredito que as questões do futebol elas não são apenas um fator, são multifatoriais. Né? A psicologia,
né, outras áreas das ciências sociais, que a gente pode buscar explicar eventos como esse, né, mas assim como existem momentos extremamente positivos, né, esses momentos de instabilidades, a gente pode transformá-los à medida que tu consiga canalizar toda essa energia, né, de frustração que esses momentos trazem. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que um acompanhamento psicológico para todo e qualquer atleta de alta performance é muito importante. Eu concordo, eu acho que tem que ter. Agora, não é só a cabeça, né? É a perna. A melhor parte da frase do Roger é saber o que pensou o Alan Patrick do lado dele. Mas o Alan Patrick falou sobre isso. Porque conceitualmente, nós não podemos discutir que o futebol hoje seja resolvido apenas no vamos que vamos. Eu acho que o Roger tem razão. Conceitualmente, é preciso discutir isso. Resta saber se esse modelo do jogador brasileiro aqui, ele acredita nisso. Porque às vezes ele não acredita. Às vezes ele não acha isso. Às vezes ele acha que é boleiragem mesmo. Que alguns vão acreditar e outros não, entendeu? Eu acho que é importante ter esse trabalho, porque o Inter mostrou, ao longo dos últimos anos, fraqueza de cabeça. Sim. Né? Bom, é só pegar os 2 duelos contra o Juventude. Maurício é expulso, 3 meses e meio depois, o Vitão é expulso num lance igual. Então, é nítido que falta também orientação psicológica. O grupo é muito fraco mentalmente. Muito fraco. O Inter toma um gol, acabou o jogo. Acabou o jogo. E isso, claro que influencia. Se combinar isso com perna, ter força para superar o adversário, com organização, isso é o básico do futebol, né? É o básico. O Inter não tem nada hoje. O Inter não tem perna, o Inter não tem organização. Está começando a ter com o Roger e não tem cabeça. Então, é a falência do conjunto do time, né? Acho que isso que o CCD falou, né, de uma questão de como o jogador vai aceitar. O Roger falou ali, né, sou da ciência, né, e concordo com isso. Essa nova geração de treinadores brasileiros, né, os caras que como o Roger, que estudou e tal. Antigamente, o treinador brasileiro era feito, o cara era jogador, se aposentava e ia treinar. E existia muito aquela coisa, não, eu sou o psicólogo do meu grupo, né, eu que cuido disso. Então, assim, o futebol brasileiro, nesse ponto, ele está atrasado. Eu acho que isso é uma mudança que começa lá na base do jogador já crescer tendo esse trabalho psicológico e tratar ele como natural. Mas, sim, mesmo os caras já de alto desempenho, experientes, se o clube conseguir trazer isso para o ambiente, só tem a agregar. Não vai atrapalhar. Só tem a agregar. A pressão hoje é muito maior, a crítica chega muito mais direto ao jogador, né? Na rede social o cara entra, o cara está sendo xingado toda hora. Exatamente. A família do cara. Então lidar com tudo isso hoje é muito mais difícil do que era há 30, 40 anos atrás. Até o Rafael Veiga falou num dos programas do Sport TV sobre isso, sobre o acompanhamento psicológico, que certamente é muito importante, faz toda a diferença para administrar tudo isso que acontece quando está atuando, quando está no meio do futebol, todas as críticas, o que vem pelas redes sociais e até questões da vida pessoal que em algum momento podem interferir ali dentro de campo eventualmente. Exato, e também da confiança do jogo, né? O Inter hoje a gente está falando de todos os jogadores, ninguém presta, né? Também é pelo físico, é pelo técnico, é pelo tático, mas também o mental. A confiança, quando o cara tá bem, o cara chuta de qualquer lugar achando que vai fazer o gol. A impressão é que hoje o jogador do Inter chega na frente do gol achando que vai errar. Isso acaba atrapalhando, sim. Olha só, o Diego Barrios Fonseca dá uma corneteada por aqui, diz que ganhando 1 milhão e quer psicólogo. Paulo Costa, Roger é o Freud do Inter. Igor Vinícius Rodrigues, eu concordo com o acompanhamento psicológico, mas também gostaria de ter esses problemas recebendo 1 milhão por mês. A galera participando do nosso chat aqui do Segue o Fio, te inscreve aqui, ativa as notificações e encaminha o link para que mais gente possa usufruir aqui das nossas manhãs de muito debate, informação e bom humor no Segue o Fio. Nosso penúltimo tema por aqui, onde estão os gringos do Grêmio? Em CCD, Arezzo ontem entrou nos minutos finais, Monsalve ficou no banco o tempo todo. Eles podem aparecer aí contra o Vasco como titulares? Pois é, o Renato ontem colocou muito para o final do jogo o Arezzo, né? A gente imaginou que pudesse colocar antes, mas o jogo estava à feição do Grêmio. Então, eu não considerei tanto o erro do Renato ontem. O Monsalve parece que está treinando bem, deve aparecer, imagino que ganhando alguns minutos. O Cristaldo é o titular, né? E ele deve entrar ali na do Cristaldo, talvez na do Natan Pescador, que ontem já não repetiu a mesma atuação do outro jogo. Como é que é? Bright White. Não foi anunciado ainda. Não foi anunciado. Isso está. É uma questão, né? Por que será essa demora? Mas deve ser, a informação é que talvez ele esteja à disposição pro jogo contra o Corinthians, na Copa do Brasil.
E o Aravena está ainda em processo de adaptação física. Eles devem jogar, né? O fato é que o Grêmio tem opções hoje. Não tinha e tem agora, né? Ontem a gente já viu um Grêmio mais encorpado, né? E, o que dá a ideia também de um lado positivo. Não é fácil chegar a tanto jogador diferente, botar todos para jogar. Acho que o Renato faz bem em gradualmente colocando esses jogadores. E projetando o jogo do Vasco, né? Ele vai tirar um dos zagueiros. Acredito que volte o Pavon no lado direito, ou o Gustavo Nunes. O Gustavo tem que jogar, né? Tá sobrando. O Pavon vinha na frente, mas enfim. O Gustavo Nunes tem que jogar. Inclusive, existe informação, ontem circulou muito nos bastidores do Grêmio, da possibilidade de saída de jogadores, né? De 2 jogadores jovens, né? Do Gabriel Mack, que se falou muito ontem na coletiva do Guerra, e também do Gustavo Nunes indo para o mundo árabe. O que seria trágico para um jogador com todo o talento dele, com 18 anos, indo, por mais que se aposente no contrato, seria isso. Mas eu acho que gradualmente esses jogadores vão estar atuando, sabe, Kelly? E vamos ver o ataque, né? Se ele vai agora começar já com o Areias. O Areias jogou poucos minutos ontem. Não sei se jogou poucos minutos porque ele ainda não tem condição de jogar muito ou porque o jogo tava feição. O jogo tava feição pro Grêmio. É que no final ele fica, quando ele tira o Natan Pescador e coloca o Gustavo Nunes, primeiro ele tira o Natan Pescador. Bota o Gustavo Nunes. Bota o Gustavo Nunes, o Grêmio melhora. O Grêmio chega ao gol. Aí ele foi esperando. E depois, né? ele tira o Soteldo e o Cristaldo. Ele tirou o Edenilson, né? Ele tirou o Edenilson pro PP, que para mim é a única substituição errada. O PP não tem condição. É que o De Queiroz entra depois do gol, do 2-1. O Edenilson jogou bem, né? O Edenilson jogou bem. Mais recuado, mas a gente falava ontem, né? Com 3 zagueiros, ele para jogar com transição, segundo volante. O melhor jogador do Grêmio chama-se Soteldo. E o César queria que ele fosse embora. E eu continuo querendo. Vamos para nossa trend do momento, porque vazou um áudio na internet que a gente vai mostrar para vocês por aqui. Roda a vinheta. E não é que o dono do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, teve um áudio vazado nas redes sociais cobrando o técnico Fernando Seabra de colocar alguns jogadores no time. Vamos ouvir. Não, rapaz, eu cheguei pro técnico e falei com ele assim, ó, você escala o jogador que contratou, você pode arrumar na sua mala aí que não passa desse jogo, não. Entendeu? Falei com ele, se não precisasse desse jogador, nem ia contratar eles não, aí ficava só com os que estão aí. Entendeu? Aí deu uma dura mesmo do caramba. Aí vai jogar hoje no ataque com o Lautaro, que é o argentino que veio, e o Caio Jorge. 2 pontos sobre esse áudio que eu quero trazer por aqui. Cuidado para quem você envia mensagem no WhatsApp, minha gente. E o outro ponto, eu quero saber o quanto isso é comum aí nas relações do futebol. O dono, o presidente lá ligar e dizer, bota esse pra jogar. Paulo Paixão que o diga, né? Eu também tenho que dar um pouco de cuidado com os áudios. Lautaro Dias, o argentino, o Caio Jorge e o Matheus Henrique, do meio pra frente dos 3 contratados, iniciaram. Não tinham jogado o jogo anterior. Assim, o problema é o áudio vazado, tá? Agora, o dirigente vai lá, contrata jogadores desse quilate. Aí o treinador tem um procedimento que todo treinador tem. Não pode botar o cara imediato para jogar. Todos. Tem que deixar no banco. Aí o presidente foi lá e disse, aqui, ó, contratei os caras, bota para jogar. É isso, assim, técnico de futebol não pode ser dono do clube. Ele falou isso pro Fernando. Não pode ser dono do clube. Ele falou isso pro Fernando Seabra, que é um treinador que o Cruzeiro apostou, colocou ali, até meio que na dúvida se ia ficar ou se ia chamar outro. Tu acha que se o Bruno ligar pro Renato ou se o Barcelos ligar pro Roger fazer isso, vai funcionar? É jeito de falar. Essa história do Renato ser um cara difícil, eu trabalhei com o Renato, tá? Pelo contrário. Mas tu mandou ele escalar alguém alguma vez? Assim? Não dá para falar aqui, mas não é assim, mas é assim. Vou dar um exemplo, tá? Aleatório, para não virar recorte. Precisamos vender algum jogador. Tem esse da base. Bota para jogar. Bota para jogar. Olha aqui. Entendeu? Vocês lembram de um jogador chamado... Eu citei aqui no Vocês início da lembram de um semana. jogador chamado Mário Fernandes, que inclusive jogou no Inter agora no fim da carreira? Claro, sim. Em determinado momento ele não jogava. Em determinado momento ele passou a jogar. Por quê? Porque o Grêmio disse, cara, essa conta não vai pagar se nós não botar nenhum jogador para vender.
É assim o futebol. Tá, mas Mas vamos aí é lá. diferente, né, César? Do que ele disse ali, liguei pro cara que tem que botar o Altar, o fulano e o Beltrano, senão tá fora. É diferente? Pra mim tá claro que no Inter isso não aconteceu com o Cudê em nenhum momento. Vaguinha, porque o Bernabé tava lá encostado, e vamos de novo, o Bernabé não é a solução dos problemas do Inter, mas tava encostado, ninguém entendia por que não jogava. Por que não jogava? Porque o técnico não é preferência do treinador e não houve cobrança nenhuma de dirigente. Sobre o áudio, que foi lá tá? e buscou e contratou o jogador. Bota pra ver como é que é. Aí não, a autonomia do treinador. O treinador tem que ter autonomia. Quem tem que ter autonomia é o presidente do clube. Ó, Gostei do presidente do Cruzeiro. Mas, Vaguinha, só sobre essa figura de linguagem, pode arrumar a mala. Aí já é em cima da resposta que mas ele aí deu, já é tá? folclore. Já é folclore. Agora, pô, o cara sai... Porque é isso que é outra coisa que é interessante da gente falar. Os jogadores não bateram aqui aleatoriamente. O Wallace, o Caio Jorge, o Lautaro, eles não bateram aqui aleatoriamente. Esses jogadores foram discutidos internamente e devem, inclusive, ter sido discutidos pelo treinador. Aí tu chega lá, não vai jogar? Como não vai jogar, meu? A gente gastou uma fortuna com esses caras aqui, tá louco? Ó, quero dizer que o dono do Cruzeiro, depois do áudio vazado, pediu desculpa, né, ao técnico Seabra, disse que queria esclarecer a declaração, enfim, Depois se tornou que vazou, pública, aí mas é isso, complicado, como é que é? né? A emenda é pior que o Pior, soneto. Deixa... Não, vamos lá. É que assim, esses jogadores eles tinham entrado no segundo tempo contra o Tu me Palmeiras lembrou o também, Chaves né? agora. Tu me lembrou o Chapolin. Chapolin, o cara dos ditados, né? Quem chora por último come mais chocolate. Tá errado. A emenda... Não, tu acertou, mas que deu uma titubeadinha dele. A remenda, acho que ele quis dizer, tipo, remendar Isso aí me pior, lembra um amigo meu que quis dizia o dizer. seguinte: não faça mistérios num copo d'água. Meu Deus, O gente. que seria um mistério num copo d'água? Muito bem, Munari, tu consegue concluir a tua frase em 15 segundos? Não, só pra dizer que esses jogadores eles tinham entrado contra o Palmeiras no jogo anterior, né? Só que assim, é gestão de grupo, gente. Quem sai também, os caras que estavam ali fazendo boa campanha. Cruzeiro, né? Tu é cheio da regrinha, não gostou Não, eu acho que ele fez isso com o Fernando Seabra, acho que ele não faria isso... Com o Lucha, tu acha que ele não faria? Que o Lucha ia gostar da resenha, né? Mas com o Muricy ele não faria isso. Muito bom, faria. muito bom. Encerrou por aqui, vamos para a nossa, eu ia dizer trend do momento, a trend do momento é que encerrou. Agora nós vamos para o nosso tempo extra, aqueles 30 segundos finais para os guris arrematarem os assuntos. Vai lá. O Tempo Extra sempre na parceria de Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Vaguinha começa aqui nas picapes. Não aguento mais chegar nesse programa e falar sobre derrota, desclassificação, fracasso, vexame do Inter. O Inter, assim, ó, é certeza que o Inter vai ganhar do Bahia. Certeza que o Internacional vai ganhar do Bahia. E eu quero reforçar aqui, se o Inter ganhar com passe ou gol do Gabriel Carvalho, eu venho com a cabeça raspada, igual ele. Eu te amo, moleque. Vamos dentro deles. Olha essa promessa, minha gente. Promessa é dívida. Na segunda-feira eu vou cobrar por aqui. Se tivermos Gabriel Carvalho se destacando nesse jogo e o Inter vencendo o Bahia. CCD, vai lá. O Grêmio tem um jogo fundamental e o torcedor de Chapecó e região e também quem vai viajar para ver o jogo saiba disso. É fundamental que o Grêmio siga evoluindo e ganhar do Vasco é parte desse trabalho. O time do Grêmio e jogadores mais montados, como o próprio Arezo, o Monsalve com chance de entrar, talvez o Aravena viaje. E o Grêmio tem uma grande oportunidade de sair da zona de rebaixamento jogando com o apoio do torcedor tricolor. Eu quero dizer que o Jason Lisboa, nosso Opa! repórter da Zero Hora, da Gaúcha, ele está lá em Chapecó, esteve na Arena Condá e disse que o gramado está muito bom. Então, é uma informação importante para o Grêmio, que escolheu a Arena Condá como sua casa para mandar esse jogo do fim de semana. Munari, 30 segundos finais. A escalação do Gabriel Carvalho gera bastante expectativa, curiosidade, admito que veio ele jogar no profissional. O torcedor acho que vai ver o jogo com uma atenção maior, né? Mas assim, também alerta, tem só 16 anos. Então, se for mal, se não jogar bem, se tiver dificuldade, é natural. Não vamos começar a queimar o guri se o guri for mal. No caso do Grêmio, vamos ver se espera a escalação do Arezo. Esse jogo contra o Vasco vai ser uma exigência bem maior
do que contra o Vitória. O Grêmio vai precisar de um atacante com uma capacidade maior de finalização ali na frente. Acho que já dá pro Areço começar jogando. Muito bem, tempo extra encerrado aqui no Segue o Fio e só nos resta agora uns segundinhos para dar tchau com essa imagem sensacional do nosso time de mãos dadas por aqui. Sempre torcendo, né, por bons ventos, bons momentos aqui no Segue o Fio. Eu gosto dessa energia pacífica, dessas boas vibrações. Obrigada, tá? Obrigada. Eu não pude dar as mãos pra vocês porque eu tô um pouquinho longe, mas eu estou sempre né? Nós vamos virar meme sozinhos, né? Que coisa constrangedora isso aí. É isso, Segue o Fio, volta na segunda-feira. Vocês ficam agora com os guris do Bola nas Costas, lá no Lives Atlântida. Beijo grande, tchau. E deem as mãos aí pra conseguirem o que vocês querem na vida de vocês.